relatório da Organização Internacional do Trabalho mostrou que a pandemia de Covid-19 causou perda de 255 milhões de empregos em tempo integral. No Brasil, a taxa de desemprego foi de 14% no trimestre de setembro a novembro do ano passado e atingiu 14 milhões de pessoas. As informações foram divulgadas no fim de janeiro e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Como turbinar o currículo e conseguir um emprego em meio à pandemia? Hoje você vai ouvir dicas de especialistas. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a gerente de Gente e Gestão da Seara, Letícia Braga, o especialista em gestão de carreira e CEO da Employability, Cláudio Riccioppo, e o CEO da Digital Innovation One, Iglá Generoso. Muito bem-vindos ao programa. Letícia, eu vou começar com você. Eu sei que na contramão dessa tendência que eu acabei de anunciar, desastrosa, vocês fizeram bastante contratações nesse período. Como é que foi isso e por que isso ocorreu? Desde o início da pandemia, a companhia contratou mais de 12 mil pessoas, né? Pelo fato de nós sermos uma empresa de alimentos, estarmos no hall de empresas de atividades essenciais, nós não paramos a nossa operação. E tivemos que rapidamente nos adaptar a esse novo cenário, onde a gente teve que preparar as nossas fábricas, né, atendendo todos os protocolos de segurança e saúde para os nossos colaboradores, para manter as nossas operações e continuar levando alimento para milhares e milhares de pessoas. Então, nesse sentido, nós nos adaptamos através de processos online para atender os cuidados com as pessoas, a segurança dos colaboradores e conseguir que as nossas operações continuassem funcionando normalmente. Foi um grande desafio, porque vocês vejam, né? Hoje nós somos o maior empregador do Brasil, com mais de 145 mil pessoas, quando a gente olha a JBS, né? Porque a Seara é uma empresa do grupo JBS, estamos em mais de 100 municípios do país, e foi um grande desafio, assim, foi um grande aprendizado. E o bacana disso é realmente, na contramão, como você comentou, a gente pôde sim oportunizar e continuar disponibilizando empregos na nossa companhia. Quero depois me aprofundar nessa questão do processo seletivo, mas vou chamar o Iglá aqui para o nosso papo. Iglá, é um desafio participar de um processo seletivo online, né? Imagina. Sem dúvida, Daniela, é um grande desafio, as empresas se adaptaram, novos formatos, novas ferramentas surgiram. Exigiu mais da tecnologia, que é o seu setor, né? Sem dúvida, exigiu muito e exigiu uma baita preparação, tanto das áreas de recrutamento, né, dos talent acquisitions, como também dos próprios candidatos, em melhorar a exposição digital, melhorar a sua pegada digital e assim por diante, né? Novas dinâmicas, né? Então, muita metodologia ágil foi utilizada pelas áreas de RH para se adaptar e como conectar a emoção do candidato, como entender a inteligência emocional, soft skill e assim por diante. Foi uma grande adaptação, mas muitas ferramentas contribuíram e novos processos estão revolucionando aí o mercado para cada vez contratar mais pessoas remotas. Né? Hoje eu quero que você dê umas dicas aí para o pessoal que anda postando tudo quanto é coisa na rede, porque eu quero ouvir agora o Cláudio. Cláudio, quais são os critérios aí? Como foi essa mudança? Como tem sido essa mudança em processo de seleção? Os processos de seleção das empresas tiveram que ser reinventados, né? Com o home office, que é algo que veio para ficar, e as entrevistas online de forma crescente, as empresas, não só os recrutadores, mas também os candidatos, tiveram que redesenhar as suas apresentações. As empresas, no seu novo formato de recrutar, os candidatos aprendendo a fazer uma videoapresentação, entrevistas à distância, um novo desenho do mercado, vamos dizer assim, né? Sim. Letícia, quais foram as qualificações que vocês exigiram, vamos dizer assim, buscaram no mercado para a contratação desses profissionais?
Então, o interessante é que a nossa cadeia ela é bastante extensa. Então, a gente inicia com processos desde o início da nossa cadeia produtiva, que é no campo, né, com atividades agropecuárias, onde a gente tem uma exigência de ter uma qualificação maior e específica, como médicos veterinários, agrônomos, zootecnistas. Quando a gente vem para a nossa produção de alimentos, as engenharias são muito bem-vindas, né? Bem como realmente a administração e cursos tecnólogos também. E aí nós temos toda a área de apoio até o final do processo, atendendo as nossas áreas comerciais e áreas de apoio como recursos humanos, administrativo, financeiro, que também exigem, por vezes, uma graduação específica para esses processos. Mas também nós temos muitas atividades que não necessitam necessariamente uma qualificação específica, e sim, a gente busca pessoas muito aderentes à nossa cultura e aos valores da companhia, né? E a pessoa tendo uma atitude, tendo vontade de aprender, nós temos sim posições de entrada, onde a gente busca o perfil comportamental e desenvolve em características específicas e habilidades necessárias para o nosso negócio. Então, dada a diversidade de postos que a gente tem qualificações também diferentes para cada posição disponibilizada. Vocês vão nas redes dos candidatos? Dar uma olhadinha, ver a questão, né, do perfil, o que coloca, o que não coloca. As empresas têm se preocupado com isso? A sua empresa se preocupa com isso? Eu penso assim, com a evolução do processo, sim, a gente vai buscar o conhecimento dos candidatos nas redes. A gente usa muito LinkedIn, né? E redes sociais a gente pode olhar assim, não que seja olhado para todos os candidatos, mas a gente a gente consegue conhecer um pouco mais do perfil da pessoa que está se candidatando para as nossas posições, mas a rede que a gente usa mesmo é o LinkedIn. Porque já se falava, antes da pandemia, que as pessoas tinham que ter uma certa postura na rede, que os empregadores, né, olhavam, e mesmo você estando empregado, né, você falar alguma coisa que não tem nada a ver, tem uma postura que não condiz com a missão da empresa, enfim, com o perfil da empresa, não é isso? E diante de uma pandemia, quando você não tem possibilidade de estar no cara a cara, eu queria ouvir todos vocês em relação a isso, se as redes ficam ainda mais visadas, e de que forma elas ficam e como que a gente pode se proteger. Poxa, mas eu queria tanto colocar aquela foto assim, assim, assado, será que é legal, será que não é? Com a palavra, meus convidados. Legal. Aqui por exemplo, na Digital Innovation One, a gente tem um leque aí de grandes clientes. A principal rede é o LinkedIn, né, que a gente acaba olhando para identificar a cultura da pessoa, né. É importante que ela tenha, na área de tecnologia, um rastro digital importante. A gente acaba olhando, por exemplo, o portfólio de projetos dela na rede. A gente tem aí uma sistemática de relações sociais dentro da área de tecnologia que é muito extensa. Então, fóruns de discussão, lugares onde você deixa o seu código-fonte, o seu projeto. O LinkedIn, que é a rede central, né, de onde você compartilha os seus artigos, aquilo que você está lendo. Então, essa conexão, ela com certeza soma muitos pontos. Essa pegada digital, ela é importante para que a empresa ela olhe o currículo, com certeza, mas ela vai identificar, poxa, qual que é esse perfil? É uma pessoa inovadora? Ela é uma pessoa que está buscando novos conhecimentos e aprendendo? Ela tem brilho nos olhos e ela comemora as conquistas dela? Então, tem um conjunto de leques que chama de soft skills, né, que são as competências socioemocionais, que você consegue identificar nesse rastro da pessoa, né? Então, a gente vê que, claro, o Instagram e Facebook, a gente acaba não focando muito, porque são redes pessoais, e aí a pessoa compartilha sobre família, mas concordo aqui com a Letícia que comentou sobre o LinkedIn. Eu acho que é essencial que a pessoa mostre quem ela é realmente e quanto de brilho nos olhos ela tem para construir a carreira dela, né? Perfeito. Ilustrando um pouco do que o amigo falou aí sobre o LinkedIn ele permite com que você ultrapasse o conhecimento de qualificações técnicas. Ele permite com que você também consiga adentrar no conhecimento comportamental do candidato. O LinkedIn ele virou um fórum de discussão de muita coisa, de bateção de boca. As pessoas ultrapassaram o real objetivo do LinkedIn. Pois é, eu percebo isso também. Não, então, ultrapassaram o objetivo do LinkedIn, que na verdade é formar uma rede de relacionamentos positiva, construir, e começaram a apresentar valores que às vezes não estão alinhados
a expectativa não é da minha ou de outra, é de nenhuma empresa. Exatamente. Complicado, é complicado. Ninguém quer, nenhuma empresa está ali para ouvir bateção de boca. Mas eu acho que também é necessário, é interessante, pelo menos como leiga para mim seria, ver o perfil, né? Como que uma pessoa, porque é muito importante o espírito de equipe. A gente fala tanto disso, né? Que trabalhar em equipe é, assim, uma das principais qualidades que, eu não sei se vocês também vão concordar, mas alguns especialistas que passaram por aqui afirmaram isso, que a qualidade de relacionamento, a capacidade de comunicação de qualquer empregado é muito importante para a empresa, de qualquer trabalhador, porque trabalhar em equipe é necessário. É isso? Quer dizer, então, no LinkedIn, quando você vê uma pessoa, é uma dica aí para o pessoal que está em casa. Bater boca no LinkedIn não é uma boa, né? Porque você já sabe que ali, aquela pessoa é muito radical, não escuta ninguém. Porque a gente está, infelizmente, num momento assim, né, em que tem muito ódio, enfim. E aí fica complicado realmente. Letícia, nessas contratações, quais foram, assim, o que saltava aos olhos de vocês, né? Quais foram os candidatos que se sobressaíram? Aliás, como os candidatos conseguiram se sobressair? Porque o que o Cláudio e o Iglá estão dizendo é algo assim, que uma pessoa mais, né, que tem mais uma experiência no mercado de trabalho sabe que não fica legal, ainda mais no LinkedIn, que é uma rede específica para essa questão de currículos. Mas, enfim, o que dali o candidato pode fazer para sobressair, para se sobressair? Então, nós temos uma máxima aqui que para nós a atitude vale mais do que o conhecimento. Lógico, a gente precisa ter habilidades específicas para determinadas posições, só que de nada adianta ter as habilidades e as competências, né, técnicas e não ter uma atitude adequada e aderente. Então, muito do que os colegas trouxeram, acho que é muito verdadeiro. E o que a gente faz? Principalmente agora que a gente está trabalhando com a entrevista online, né? Que acaba sendo diferente do que uma entrevista presencial. Então, você está conversando com a pessoa, ela demonstra a forma que ela age, como ela é, e aí, quando você vai olhar numa rede, como os amigos aí trouxeram, não pode ser desconectado com o que ela disse e a atitude que ela tem em redes sociais. Então, eu acho que esses comportamentos, as redes sociais, é um lugar onde é que a gente acaba vendo a imagem da pessoa. É muito importante que a pessoa realmente seja verdadeira, mas as pessoas também são como são, né? Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, isso não muda. E aí a gente avalia se realmente tá de encontro do que a gente busca no profissional. E eu acho assim, a pessoa, o que brilha aos olhos, como você trouxe, é aquela pessoa que tem atitude de dono, uma atitude positiva, demonstra vontade de aprender, porque a gente não sabe tudo, né? Nós temos alguns valores na companhia que são fundamentais, né, e que a gente busca realmente nos nossos candidatos, que é humildade, simplicidade, né, sem rodeio, direto ao ponto, determinação para buscar os objetivos. Então, a gente busca muito mais essas soft skills, como o Iglá trouxe, né? Hoje está muito maior do que realmente e somente a competência técnica. Então, desde que seja alinhada aos valores e à cultura da nossa companhia. E nesse sentido, até no que você trouxe, eu acho que é importante que o candidato também olhe o escopo da posição que ele está se candidatando, a cultura e os valores da empresa, se são de acordo com seus valores pessoais, que eu acho que faz toda a diferença aí para um momento de entrevista. É uma relação dos dois lados, né? Cláudio, quais as dicas que você daria? Como procurar emprego em meio à pandemia? Você tem que trabalhar algumas ferramentas de empregabilidade. Eu digo que o emprego é consequência das ferramentas de empregabilidade. Primeiro, ter um currículo customizado ao perfil das oportunidades, saber entender, fazer a leitura do perfil da vaga anunciada e adequar suas habilidades, suas competências, fazer uma dissertação do seu currículo alinhada às expectativas da solução do problema do contratante. Muita gente, não sei como uma carta de apresentação? A carta de apresentação caiu em desuso hoje. Se for utilizada, tem que ser utilizada de forma estratégica.
E Certo. também é você fazer o ataque personalizado, customizado à vaga específica. As pessoas acham que vão fazer uma carta de apresentação modelo, um currículo modelo, vão mandar para todas as vagas e aquilo vai gerar resultado. Muitas vezes eu converso com um candidato, a pessoa fala, eu já mandei 100, 200 currículos e ninguém me chama. Exatamente por isso, falta a customização. Dá muito mais trabalho você otimizar, customizar o currículo? Dá, mas dá muito mais resultado. Porque os selecionadores, eles leem centenas, às vezes milhares de currículos por uma vaga e não dão a atenção devida quando eles chegam no início do seu currículo e eles não identificam exatamente a necessidade que ele precisa, ele tem tantos outros para ler que ele não consegue te dar a atenção devida, já passa para o outro. Perfeito que você falou, que só dando um parênteses, pessoal em casa, dar um exemplo assim prático, pessoal em casa entender. Por exemplo, você está se candidatando para ser secretária, vamos supor, né? Aí não interessa que é manicure, cabeleireira, que isso, que aquilo, tem que ser tudo seguido, né? Porque antigamente, Cláudio, se falava isso, e eu ouvi isso dos antigos, não, coloca tudo no currículo, que aí a pessoa vai ver que você é 1001, né? Joga nas 11, né? Em todas as posições. Não. Então, assim, o que você está dizendo é o contrário. Não, foca, customiza, faz de acordo com o cargo que você está procurando. É isso. Para você ver que não foi uma invenção da minha cabeça, a Cato fez uma pesquisa com recrutadores e chegou à conclusão de que os selecionadores tomam a decisão de dar seguimento à leitura do seu currículo ou não num prazo médio de 6 segundos. Ou seja, se em até 6 segundos você não mostrou que você é exatamente o perfil que a empresa está buscando para aquele cargo específico, o seu currículo é passado e você vai para o próximo, o recrutador vai para o próximo. Caramba! Que marca, uma dica, em 6 segundos. Por favor, Iglá. A gente tem uma dica aqui que a gente fala, né? São mais de 300 mil devs que estudam aqui na Digital Innovation One para conquistar empregos nos nossos clientes. E a gente tem algumas dicas que a gente fala que está muito alinhado com o que o Cláudio falou, que é assim, a personalização é importante. A Letícia ela falou num ponto importante, você tem que entender que vaga que você está se candidatando e o que aquela vaga está exigindo. 60% das pessoas que se candidatam para uma vaga nem sabem o que a vaga diz. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente fala. Entenda o que é aquela vaga. Customize. Assim, coloque ali na frente o objetivo. Essa questão dos 6 segundos que o Cláudio falou é muito relevante. Se o recrutador ele olhar o seu currículo ali naquela capinha e não ver um objetivo muito claro, e nesse objetivo você tem que falar o que você quer naquela vaga. E outra coisa que a gente fala muito para os devs aqui na nossa comunidade é assim, coloque suas realizações. Só que falou que trabalhou na empresa A ou na empresa B, de período A, de período C, não é só isso. O que você entregou? Você aumentou a receita da empresa em 5%? Você reduziu o custo do estoque em 3%? O que você realizou? O que realmente você entregou de valor para aquela empresa que o recrutador foi olhar e falou, poxa, esse é o objetivo, agora deixa eu olhar o que a pessoa fez, faz sentido. Então, essa personalização ela é muito relevante. Uau, gente, que dicas. Por favor, continua. Não, só ilustrando o que o amigo falou, a maioria dos currículos que os recrutadores recebem, a gente chama de panfleto. Os profissionais pegam o currículo e saem panfletando para o maior número de vagas e acreditam que isso vai fazer com que, chegando na mão do maior número de recrutadores, ele tenha maior chance. E com certeza não. Porque o recrutador, hoje em dia ninguém guarda papel, vai guardar e-mail, você vai para o delete automaticamente. Verdade, verdade. Não, é fantástico, porque, inclusive, também é um hábito antigo, aquele currículo duro, né, no sentido de formação, pá, não sei o quê, lá, cursos, pá, né, experiência profissional, tá. E o que vocês estão dizendo para mim é o seguinte, tem que ser mais humano. Né? Tem que falar mais quem é aquela pessoa, né? Não só os rótulos, mas como o Iglá falou, o que ela construiu, onde ela esteve, na empresa que ela esteve, enfim, o que ela fez na vida, o que ela espera. Porque, claro, uma vez falaram para mim, gente, eu não sei se vocês vão concordar, não sei o quê, pedir emprego, eu não quero pedir emprego. Gente, emprego não se pede.
que a gente pede são outras coisas, esmola, se pede, emprego não se pede, entendeu? Porque você está dando alguma coisa em troca, você não está ali só para receber, é uma troca. Tem gente que fala, tenho vergonha de bater na porta de fulano para pedir emprego. E isso é muito interessante, porque quando o IGLAR chega e diz, você tem que escrever o que você espera da empresa, eu acho que também é um posicionamento muito legal. Letícia, concorda? Você, por exemplo, se recebe um currículo assim, Letícia, você acha o cara pedante, que está querendo muito, ou você acha que é o cara que realmente está ali se posicionando? Qual é a tua ideia a respeito disso? Não, eu penso que tem a forma adequada, né? Eu digo que a gente ainda recebe muito currículo livro. Só que a gente não quer currículo livro, né? Vem aquele currículo de 3, 4, 5 páginas, a gente já nem lê. Já passa e vai para o outro, né? Então, eu acho que o Cláudio foi muito assertivo quando ele trouxe a questão da customização, entende a posição e coloca no seu currículo de acordo para onde você está enviando, né? E então, essa questão de pedante, não que não seja pedante, eu acho que ele só não pode ser um currículo muito... Sim, um testamento, uma coisa muito longa. Como é que eu vou dizer assim? Sim. Poluído, né? Entendi. Vem muita informação que não tem nada a ver. No então, máximo, eu acho quantas que páginas, Letícia? Se a pessoa Quantas consegue colocar páginas? em uma folha o currículo dela, faz uma diferença. É a mesma coisa quando a gente vai vender, né? Vender, a gente fala aqui que é você pedir emprego todos os dias. Se você consegue fazer num sumário executivo, em uma folha, colocar toda a sua capacidade, o quanto você tem fit com aquela empresa, com aquela posição, os recrutadores vão fantástico. Porque a Letícia e o Cláudio podem falar quantos currículos são recebidos para uma vaga apenas, né? São centenas de currículos para uma vaga, né? Está numa fase muito desafiadora realmente para todos. Mas assim, 2 páginas da Letícia, tem que ser uma de qualquer jeito? Não, 2 páginas tranquilo, mas não pode ser 5. Olha, sem mentira, tem currículos de 5, 6 páginas. Isso não pessoal, não adianta colocar a fonte 9, 2 para dar uma página, porque também a pessoa não vai enxergar. E não, vou reduzir as páginas. Pega lá, seleciona tudo, bota numa fonte menor, não dá. Qual é a fonte que vocês indicariam assim, tamanho de fonte, que seja bacana para mandar? Apesar que hoje a gente tem a possibilidade de aumentar e diminuir, mas quanto menos ações, eu acredito, 12, né? 12. 12. Eu acho que 12 a 14, né? De 12 a 14. E como é que foi, como é que tem sido para vocês, como é que vocês têm visto esse cenário? A seleção online, ela substitui a presencial? Com todos esses recursos, de nas redes? Eu não digo que substitui, mas ela pode somar. Ela pode ser uma primeira fase para você trazer pessoalmente apenas aqueles profissionais que você já teve certeza através desse contato à distância, que preenche as qualificações técnicas mínimas e tem um perfil alinhado às expectativas da empresa. Certo. É recomendável ter um site, por exemplo? A pessoa que tem um site pode estar na frente, o candidato, mostrar uma certa autoridade? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que depende muito do cargo, né? Assim, depende especificamente da posição, do que você está buscando. Especificamente para a gente, que a gente trabalha com a área de tecnologia, que tem uma alta demanda nesse momento no mundo inteiro e uma grande escassez, a gente recomenda muito um bom LinkedIn. Você ter, por exemplo, um Medium onde você conta um pouco, você cria textos, né, falando sobre as suas experiências tecnológicas, novas tecnologias que você está usando, um portfólio de projetos no GitHub. Então, assim, tem um conjunto de ferramentas e aí acho que vai para cada área, para cada cargo, para cada função, tem especificamente algumas especificações, né? Entendi. Só complementando o que o Cláudio trouxe, eu acho que houve uma mudança. No passado, o nosso approach inicial era por telefone, né? Você ligava, fazia uma conversa por telefone. Isso a gente não faz mais. Agora a gente já marca ali, manda um WhatsApp, manda um link e a gente faz a conversa de forma online, né? Eu acho que isso veio realmente para ficar. E nós realmente atuamos dessa forma. A gente faz primeiro uma conversa online. Aí a gente seleciona, né, recruta, faz a seleção inicial e depois a gente traz para a entrevista presencial, até porque a gente teve que reduzir, né, o número de pessoas que vêm para a última etapa do processo de forma presencial. Então, eu penso que essa questão da entrevista online realmente veio para ficar.
Opa! A gente sabe que agora algumas coisas realmente vieram para ficar. Não tem mais como mudar, por exemplo, álcool em gel. Não tem mais. Eu já usava na bolsa, passei a usar muito mais e nunca mais vou deixar de usar. A gente está no finalzinho do programa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: os cursos, tem muito curso, né, pela internet, muito curso de graça, muito curso gratuito. Como as empresas veem isso? Uma pessoa que tem muitos cursos gratuitos no currículo, isso é bom ou isso é ruim? Parece uma pergunta boba, mas tem uma pegada aí. Eu nunca vi curso ruim. Todo curso ele é positivo. Qualquer informação que você agregue ao seu perfil profissional, ela é positiva. O curso ele só é ruim, não é ruim, mas ele talvez não sirva muito quando ele é desalinhado ao seu perfil. Por exemplo, você é gerente de logística, trabalhou a vida toda na cadeia de suprimentos e você faz um curso de gastronomia. Então, não tem nada a ver com o seu portfólio, com o seu perfil profissional. Não vai agregar tanto. É o que vocês estavam falando, né? Mas é positivo para a vida. Assim, né? Vai somar para a vida de alguma forma. Com certeza. Aprender nunca é demais. Iglá queria falar, na hora que eu perguntei, Iglá ia falar também. Fale, Iglá. Não, super tranquilo. A gente tem aqui na Digital Innovation, a gente é uma plataforma gratuita, né, de desenvolvimento de software. São mais de 3.000 cursos que a gente tem totalmente gratuito e as empresas contratam os talentos através de uma trilha. Só que essa trilha, no final, você tem projetos que você entrega. E, na verdade, a empresa ela não analisa os cursos e o certificado, ela analisa os projetos. Uma dica que a gente dá, independente da sua carreira, é: os cursos eles são muito importantes, mas não seja o rei do certificado. Procure executar. Então, por exemplo, ajude uma ONG, ajude uma igreja, tente fazer projetos que façam sentido para você, dentro do que o Cláudio falou na sua carreira. Linkar com o que você aprendeu na teoria. Não é isso? Oi, desculpa, Adriana. Projetos para você linkar com o que você aprendeu na teoria, né? É isso, para não ser o rei do certificado. Muita gente só se preocupa com o certificado. Os cursos eles são muito importantes, mas no final você vai se diferenciar na hora que você coloca na prática, né? Então todo curso é muito importante e soma, mas se você só ficar fazendo curso também, você não colocou na prática. Então tenta fazer isso de repente com uma ONG, com uma instituição de jovens, com um asilo, algo que te traga na prática, e aí você vai somar mais, que é o soft skill. De repente lá a Letícia, ela vai olhar o currículo e falar: poxa, legal, essa pessoa, ela é uma desenvolvedora de software, mas ela fez um site para o asilo X. Então, olha que site bonito. Olha aqui. Legal, poxa, legal, vamos trazer. Então, transformar conhecimento em prática é o segredo aí que a gente fala. Gente, perfeito. Eu acho, só me permite, claro, eu acho que essa questão do curso gratuito, enfim, mostra também a atitude da pessoa, né? Porque hoje as pessoas não podem esperar só que a empresa vai propiciar um desenvolvimento. Hoje está tudo na nossa mão. Né? E quando a gente olha, por exemplo, trazendo para a Seara, né, com tantas oportunidades, quando a gente olha o nosso guarda-chuva JBS, que nós estamos nos 5 continentes, né, de forma globalizada. Então, esse autodesenvolvimento é muito importante para que a pessoa também esteja pronta para galgar posições dentro da companhia. Né? Hoje a gente oportuniza crescimento. Eu acho que quando uma pessoa entra para a companhia, ela tem que pensar em fazer uma carreira. Né? E essa questão de ter esse acesso. Oi? Perdão, é porque a gente está no finalzinho do programa e eu quero só dar uma acelerada. E mostra que a gente, vê se é isso, né? Fazendo um resumo do que você está falando. Olhando esse candidato por esse ponto de vista que o Iglá disse, mostra que o cara é proativo, que é tudo que uma empresa quer. Isso. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. As dicas, esse programa está fantástico. Eu tenho certeza que quem assistir esse programa vai conseguir uma qualificação assim, como é que eu posso dizer, um posicionamento de mercado muito melhor do que anteriormente, porque assim foram dicas que até me surpreenderam, assim, as coisas que vocês falaram, essa questão do currículo de você dizer o que você desenvolveu na empresa, não só assim, por exemplo, no meu caso, repórter, TV tal, repórter, outra TV tal, mas, né, o que eu agreguei naquilo? Fantástico, genial, parabéns, muito obrigada, voltem sempre, sucesso no trabalho. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais histórias. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz e até lá!